Oi, gente! Hoje eu vou ensinar como fazer essa mandala aqui a partir da leitura do gráfico. Ela é uma mandala que tem 20 voltas, então a cada volta eu quero mostrar o gráfico, dizer o que a gente vai fazer e a gente vai fazer na prática. Aí, para o vídeo não ficar tão longo, a gente vai dividir ele em duas partes. Aqui a gente vai fazer das voltas 1 a 10 e na parte 2 a gente faz das voltas 11 a 20 e aí faz a amarração. Bom, se tiverem dúvidas, me escrevam, porque tem muita gente que fala que não entende nada de gráfico, mas aqui eu espero conseguir ajudar, tá bom? Então vamos lá. Vou falar aqui do material que a gente vai precisar. A linha, a minha é a linha Charme, a cor porcelana, a Charme é a linha da Círculo. Eu escolhi essa cor que eu adoro, mas vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Pode ser outra linha, pode ser Anne, que é uma linha mais fina, pode ser uma linha mais grossa, isso é com vocês, tá? É só uma sugestão minha aqui. A agulha que eu vou usar tem 2,5 milímetros e aí a gente precisa de uma tesoura e uma agulha de tapeceiro para arrematar no final. E o aro que a gente vai usar, eu vou sugerir que a gente veja isso só no fim, porque essa mandala aqui ficou com 53 centímetros, mas cada trabalho é um trabalho, então às vezes mesmo usando a linha da mesma espessura, ela tem uma pequena diferença, às vezes o seu ponto, você tá mais tensa na hora de fazer o trabalho, então vai ficar de outro tamanho. Então é melhor medir o trabalho no fim e aí sim a gente providencia o aro, tá bom? Então vamos começar. Esse é o gráfico da nossa mandala. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo para vocês baixarem aí e acompanharem. Ele tem então 20 voltas. A cada volta que a gente observa uma troca de cor, que facilita bastante na hora de a gente fazer cada volta, porque ajuda a gente a não confundir os pontos aqui de cada volta. Ele tem os pontos bem limpos, assim, os pontos já não são complicados, não tem nenhum ponto que seja muito diferente, e ele tá bem limpo, porque por aí você encontra muitos gráficos que são bem poluídos ou meio apagados, e aí você não consegue entender direito o que tá querendo dizer. E para começar, assim, a aprender a ler, é importante que você pegue gráficos bons. Esse foi o primeiro gráfico que eu fiz, essa foi a primeira mandala que eu fiz só a partir do gráfico. É um gráfico que eu encontrei na internet, eu não sei a autoria dele, inclusive é bom dizer aqui que se alguém souber pode me falar, para eu colocar os créditos na descrição do vídeo também. E é isso aí, ele é um gráfico bem tranquilo, apesar de não ser tão pequeno, e a gente vai começar a fazer, vocês vão ver como aos poucos a gente vai pegando o jeito. Então vamos lá. Bom, então para iniciar a gente vai fazer um anel mágico. Aqui eles indicam que a gente comece com correntinhas, mas eu acho que é bem melhor fazer com anel mágico porque o ajuste fica mais fácil depois no centro. Então a gente vai começar com o anel mágico e dentro do anel mágico a gente vai colocar esses 24 pontos altos. Então vamos ver na prática como que fica isso, tá? Para iniciar, anel mágico, como que eu faço? Eu dou uma laçada em volta dos meus dedos, deixo a ponta solta por cima, seguro aqui o meio, que é a junção dos dois fios aqui, passo a agulha por baixo do fiozinho da direita, puxo o fiozinho da esquerda e aí levanto tipo uma alcinha aqui, ó. E aí eu vou passar esse fio do lado esquerdo por dentro dessa alcinha. Quando eu puxar, ele já tá preso, ó. Então, o trabalho inicial vai ser dentro desse anel. Esse fio solto aqui é o que a gente puxa e faz diminuir aqui o tamanho do anel, tá bom? Então, a gente vai agora colocar os 24 pontos altos dentro desse anel. A gente vai, ó, subir as primeiras 3 correntinhas para representar o primeiro ponto alto. E aí, depois a gente vai completar com mais 23 pontos altos. Então, a gente vai começar aqui, ó, nessa parte, pegando laço, né? E pego aqui, ó, os dois fios, tá? Prendo os dois fios aqui. E é só isso, 24 pontos altos, um ao lado do outro. Então, 24 pontos altos dentro do anel. Agora, para fechar, tem um sinalzinho no gráfico, que é tipo um chapeuzinho, assim. Aqui, que tá o ponto baixíssimo, que é onde a gente vai fechar, tá? Esse símbolozinho, parece uma vírgula, que representa o baixíssimo. Então, aqui quer dizer que a gente vai fechar o último ponto alto lá no primeiro ponto alto, que foram aquelas 3 correntinhas, por isso que estão esses 3 pontinhos.
Então, primeiro, antes de fechar, a gente pode até ajustar aqui, ó, puxa o fiozinho pra fechar o máximo possível esse centro. Como são muitos pontos altos, ele não fecha completamente, tá? Difícil, ó. Puxei bem aqui, mas ainda ficou um buraquinho. E aí, a gente vai fechar aqui, ó, na terceira alcinha, terceira correntinha, que era o primeiro ponto alto, aqui em cima. Então, a gente passa a agulha aqui e puxa ela direto, fazendo um baixíssimo e fica assim, tá? Primeira volta é essa. Agora, vamos lá no gráfico olhar a segunda volta. Essa é a volta 2. A gente vai fazer, então, 2 pontos altos e 3 correntinhas nessa volta. O início dela tá aqui, onde tem o baixíssimo da volta 1. A gente vai subir 3 correntinhas para começar, e aí já vai seguir fazendo 3 correntinhas de separação. E aí, sim, os 2 pontos altos e 3 correntinhas. Esses pontos baixíssimos que tem aqui, a gente só vai fazer da volta 2 para 3. Depois eu vou explicar isso melhor. Então, essa é a volta 2. Então, vamos começar aqui a nossa segunda volta com 2 pontos altos e 3 correntinhas separando. São pontos altos em cima de todos esses pontos aqui, então, tá? Então, a gente vai começar subindo 3 correntinhas, porque a gente já tá no lugar certo. Pra começar aqui, 3 correntinhas. E, então, segundo gráfico, são 3 correntinhas de separação. Aqui, ele já coloca essas 3 correntinhas de separação. E aí, ele vai fazer os 2 pontos altos seguintes, um ao lado do outro. Então, laço, e vou fazer um aqui. E o outro do lado. Não vou pular nenhum ponto aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Onde tem essa volta toda dos pontos altos da outra carreira, a gente vai preencher tudo com ponto alto. A única diferença é que a cada 2 tem 3 correntinhas para separar. Então, a segunda volta é isso. 2 pontos altos e 3 correntinhas. Então, tô terminando aqui, ó. Fazer mais... Já fiz as 3 correntinhas. Mais 2 pontos altos. Três correntinhas. E agora, olha, a gente começou com esse ponto alto aqui, que não tinha ninguém do lado dele, certo? Então, agora, a gente vai... a gente já tem essas 3 correntinhas aqui, laço, faço o último ponto alto no último espaço que sobrou aqui. E aí, eu vou já fechar, ó, pra ele ficar do lado daquele primeiro ponto. Como a gente já tinha visto no gráfico, o fechamento é com um ponto baixíssimo, certo? Então, a gente vem aqui, na terceira correntinha, aqui, ó. Terceira correntinha, aqui é o ponto alto. As outras 3 já são as correntinhas de separação. Então, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha e faço esse baixíssimo, ó. E aí, ficou assim, tá? Segunda volta pronta. Agora, vamos voltar pro nosso gráfico. Então, antes de falar sobre a volta 3, deixa eu só mostrar de novo, isso aqui. O de baixo, que é o ponto baixíssimo, a gente já usou, digamos assim, para fechar a volta número 2. E aí, antes de começar a terceira volta, a gente vai caminhar com 2 pontos baixíssimos até a correntinha do meio, aqui na própria volta 2. Então, isso aqui acontece por quê? Porque o início dessa volta seria aqui, né? No meio, os pontos altos triplos fechados juntos, eles têm que ficar unidos aqui no meio dessas correntinhas. Então, a gente tem que caminhar até lá para conseguir iniciar no lugar certo.
Então, aqui, esse é o símbolo dos dois pontos altos triplos fechados juntos, que é o que a gente vai fazer na volta 3. E aqui a gente tem 7 correntinhas. A volta, na verdade, é só isso: dois pontos altos triplos fechados juntos e 7 correntinhas. Aí a gente vai observar que no início ele começa com 5 correntinhas, e aí, do mesmo jeito que na volta 2, ele já vem para as correntinhas de separação. Então, a gente vai fazer 12 correntinhas para começar. 5 do ponto alto triplo, né? O primeiro alto triplo vai ser representado por essas correntinhas, e mais 7 pontos da separação. Bom, então como que vai funcionar isso na prática? A gente tem que começar essa volta, então, da correntinha central da separação, tá? Então, por isso que a gente tem que caminhar com esses pontos baixíssimos. Então, olha, vou caminhar no primeiro ponto, na primeira correntinha dessa separação, eu vou fazer um baixíssimo, pegando aqui, ó, nessa alcinha de cima. E mais um, para ficar bem no meio. Como os meus pontos são bem justos, apertados, na hora de passar a agulha de volta, eu sofro um pouco, né? Então, aqui, ó, tô bem em cima agora do lugar onde a gente vai começar, aqui no meio, tá? Então, a gente vai aqui, segundo, então, a indicação deles, fazer 5 correntinhas, são pontos altos triplos agora. Se fosse um ponto alto simples, a gente faria 3 correntinhas. Como é o triplo, a gente vai fazer 5. Aí, as correntinhas de separação, que são 7. Então, as 7 correntinhas de separação. Aí, a gente vai laçar 3 vezes, que são pontos altos triplos. E vai vir aqui no mesmo ponto, ó, na mesma correntinha que a gente começou, para fazer esse primeiro ponto alto aqui, ó. Laço, tira 2. Laço, tiro 2. Laço, tiro 2. Como são pontos altos triplos fechados junto, laço de novo 3 vezes. Aí, eu venho no próximo espaço, correntinha do meio, coloco minha agulha aqui na correntinha do meio, e aí, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, e aí, quando eu ficar com essas 3 alcinhas, eu laço e tiro tudo junto, tá? Então, tá aqui, meus primeiros 2 pontos altos triplos fechados juntos. Aí, eu vou fazer 7 correntinhas pra separar. Sete correntinhas. E laço 3 vezes. E vou vir aonde agora? De novo no mesmo ponto, tá? Em cada espacinho desse do meio estão saindo 2 pontos. Então, esse ponto aqui, que eu vou laçar e tirar 2, laçar, tirar 2, laçar e tirar 2, que vai fechar com o próximo, na verdade. Então, laço 3 vezes de novo, venho para esse próximo espaço. E aí, fecho, que nem na volta, aqui no bloco anterior, tá? Então, essa volta de número 3 é isso aqui. Então, agora eu tô na parte final aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer 7 correntinhas, eu tô com esse ponto alto triplo fechado junto. A separação, 4, 5, 6, 7. Laço aqui a agulha 3 vezes. Faço o ponto alto triplo aqui, que ainda não tinham 2 saindo desse ponto. E agora, ó, o outro já tava aqui, certo? Então, eu só tenho que fechar, na verdade, e aí vai ficar certinho. Então, quando a gente iniciou, eram 5 correntinhas que representavam esse primeiro ponto alto triplo, e aí tinha umas 7 de separação aqui. Então, a gente tem que achar o quinto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a correntinha para fechar o ponto baixíssimo aqui vai ser aqui, ó. Pra fechar. Então, tá aqui, ó, terceira volta. Agora, vamos lá olhar o gráfico para ver como que é essa quarta volta.
Então, só observando que aqui no fechamento da terceira volta também tem o baixíssimo que fechou, que é esse de baixo, e aí também tem uma caminhadinha aqui com o baixíssimo para dentro das correntinhas de separação, que é onde vai começar a quarta volta. A quarta volta são 9 pontos altos em cada espaço de 7 correntinhas. Só isso, 9 pontos altos. Tá vendo? Aqui são as correntinhas da volta anterior e aqui a gente vai colocar esses 9 pontos altos. Então, vamos lá. Eu vou andar aqui com a primeira... Na primeira correntinha aqui, a parte de cima, fazer o baixíssimo. Só que em vez de já sair com os pontos altos aqui de cima, eu vou fazer um outro baixíssimo aqui dentro. Porque aí ele fica mais integrado com os outros pontos, tá? Então, subo 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto, e aí eu vou fazer mais 8, porque são 9 em cada espaço. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sempre conferindo. 2, 4, 6, 8, 9. E aí, é só isso, tá? A gente vai passar direto pro próximo espaço, com os pontos altos. Então, laço e já venho para esse próximo espaço fazendo mais 9 pontos altos. Então, aqui tô terminando a última parte. 2, 4, 6, 7, 8 e 9. Agora, para fechar, a gente vai usar o ponto baixíssimo, como a gente vem fazendo em todas as voltas. Aqui nessa terceira correntinha, que é o primeiro ponto alto. Então, ó, 1, 2, 3, a gente vai fechar aqui em cima. Passo a agulha, puxo a linha e faço baixíssimo aqui, ó. Vai ficar assim. Então, essa foi a nossa quarta volta, que está pronta. Agora, vamos ver como vai ser a quinta volta. Então, aqui na quinta volta, a gente vai fazer 7 pontos altos e 3 correntinhas, separando, tá? A gente vê aqui na volta 4 que a gente caminhou um ponto baixíssimo para esquerda. Por que isso? Porque agora a gente vai afunilar aqui, tá vendo que aqui fica um triângulo, né? Então, a gente vai afunilar. A cada volta para cima, a gente vai diminuir 2 pontos altos. Um aqui no comecinho e o outro aqui no final. Então, o primeiro e o último ponto alto da carreira de baixo, de cada bloquinho da carreira de baixo, não vão ter pontos altos em cima, para dar esse movimento de diminuindo aqui, fazendo esse tipo triângulo. Então, a gente vai caminhar com baixíssimo para a esquerda, que é simples, para iniciar a volta de número 5. Então, aqui na volta 5, para caminhar com baixíssimo pro ponto aqui da esquerda, eu vou pegar as duas alcinhas. Em vez de pegar só a alcinha de trás, vou pegar as duas. Porque eu acho que ele fica mais preso e ele fica mais junto dos outros 6 pontos que a gente vai fazer. Então, caminhei aqui com baixíssimo, pegando as duas alças. Subo as 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto. Faço mais 6 pontos altos aqui. Mais um. Então, eu fiquei aqui com 7 pontos altos.
3 correntinhas. E quando eu passar pro próximo bloco, eu já venho no segundo ponto alto. Pulo o primeiro, venho pro segundo e recomeço. Então, a volta 5 é só isso. Então, indo aqui para minha última sequência. Último ponto alto. 3 correntinhas. E fechar, né? Então, o fechamento é aqui, ó. Que nem na volta de baixo, tá? No ponto alto, né? Na terceira correntinha, que é a parte de cima aqui do ponto alto. Então, faço um baixíssimo aqui. E tá pronta a quinta volta. Agora, vamos ver no gráfico a sexta volta. Bom, então aqui, de acordo com o gráfico, na sexta volta, a gente vai fazer... Primeiro, a gente vai caminhar aqui com o baixíssimo, mais uma vez, um ponto para a esquerda. E aí, a gente vai fazer 5 pontos altos, pulando o primeiro ponto e terminando no penúltimo, como a gente fez na volta 5. Depois disso, a gente vai fazer aqui, olha, 2 correntinhas, um ponto baixo. Aqui a gente repara que ele tá pegando esse ponto baixo, ó, nas 3 correntinhas da volta anterior. Mas, então, 2 correntinhas, pego o ponto baixo aqui na volta, nessa separação da volta anterior, mais 2 correntinhas e repito os 5 pontos altos. Então, vamos lá. Vou fazer o baixíssimo aqui, igual eu fiz da volta de baixo, pegando nas 2 alcinhas. Aí, eu subo as 3 correntinhas do meu primeiro ponto alto e vou fazer, então, agora mais 4. Até aqui, bem parecido com a volta de baixo, certo? Ó. A gente ficou aqui com 5 pontos altos. Aí, agora, aqui eram 3 correntinhas, agora a gente vai fazer 2 correntinhas, um ponto baixo aqui e 2 correntinhas para recomeçar. Então, 2 correntinhas, ponto baixo aqui no meio, 2 correntinhas e recomeço no segundo ponto alto aqui, fazendo 5 pontos altos, um do lado do outro. 2 correntes, ponto baixo aqui no meio, 2 correntes e recomeço. Então, terminando aqui. E aí, pra fechar, mesma coisa, tá? Pego aqui no alto do primeiro ponto alto, terceira correntinha, e faço o meu baixíssimo. Então, tá aqui a nossa sexta volta. Bom, então, aqui na volta 7, a gente vai caminhar de novo com o baixíssimo pro lado esquerdo. Daí, como na volta de baixo, a gente vai fazer os 3 pontos altos, deixando o primeiro e o último da volta anterior sem ponto em cima. E aqui no meio, agora, vamos dar uma olhada. A gente vai fazer 2 correntinhas, aí tem esse V aqui no meio, que são 2 pontos altos com 7 correntinhas no meio. E ele vai ser colocado aqui, ó, em cima do ponto baixo da carreira de baixo, tá? Da volta anterior. Então, 2 correntinhas, esse V com 7 correntinhas e mais 2 correntinhas aqui do outro lado, tá? E aí, recomeço. Então, essa é a volta 7. Bom, então, vamos ver como é que vai ficar isso. Caminho mais uma vez com o baixíssimo. Subo 3 correntinhas pro primeiro ponto alto, mais agora só mais 2 pontos altos. Aí, então, 2 correntinhas. E o ponto V vai sair daqui, ó, desse ponto baixo.
Então, um ponto alto. Sete correntinhas. E outro ponto alto aqui no mesmo lugar. Duas correntinhas. E vou recomeçar com o ponto alto no espaço do segundo ponto alto da carreira anterior. Então, aí vai ficar assim, ó. Vai formar esse V grande aqui, né? Que são 7 correntinhas e a sequência é essa. Então, vamos repetir até o final. Aqui mais 2 pontos altos. E assim vamos seguindo. Então, na parte final aqui já. Duas correntinhas. E aí, para fechar esse aqui, como depois a gente vai fazer nosso último ponto alto aqui em cima, em vez de pegar nessa alça de fora, eu vou fazer tipo um ponto invisível. Eu vou pegar a alcinha de dentro, a terceira correntinha, alcinha que tá aqui pro lado de dentro, tá? A gente vinha pegando nessa aqui de fora, e agora eu vou pegar nessa aqui. Vou levar lá pra trás a minha agulha, pego essa linha e trago aqui no meio, ó. E aí sim eu faço esse baixíssimo. Ele vai ficar um pouquinho mais preso aqui, ó, ele vai ficar um pouquinho já mais pra esquerda. Aí, quando eu fizer esse ponto baixíssimo aqui da próxima volta, ele acaba ficando um pouquinho mais pra esquerda, tá? Não tem jeito, assim, ele não fica super perfeito igual os outros, né? Porque o início dele é com essas correntinhas, mas na hora, quando a gente esticar todo o trabalho no ar e tudo isso, é um detalhe que praticamente você não vê, tá? Aqui na oitava volta, então, a gente já caminhou com o ponto baixíssimo. Já subimos o ponto alto. Então, agora vamos ver o restante como é que fica. Aqui, ó, a gente tem até no fechamento da 8 para 9, a gente tem essa junção dos baixíssimos com as correntinhas. Eu vou até sugerir que a gente veja essa volta nessa parte aqui. Esse, então, é o ponto central aqui de início. A gente tem duas correntinhas. Vai fazer um ponto alto em cima do ponto alto que tá na carreira de baixo, mais 3 correntinhas. Aí, a gente vai fazer 3 pontos altos saindo da correntinha central aqui da volta de baixo. Depois, mais 3 correntinhas, ponto alto sobre o ponto alto da volta de baixo, 2 correntinhas e reinicia. Então, depois desse primeiro ponto alto, são 2 correntinhas, um ponto alto aqui em cima desse ponto alto do V, 3 correntinhas, 3 pontos altos aqui na correntinha central desse V, 3 pontos altos, um do lado do outro. Três correntinhas. Outro ponto alto aqui nessa continuação desse V. Aí, duas correntinhas, e aí eu recomeço com o meu ponto alto central aqui, que vai formando esse triângulo, tá? Então, aqui, ó. Tem o meu primeiro ponto alto, duas correntinhas. Esse centro aqui, que é o ponto alto, 3 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes e o ponto alto aqui em cima. Aí, duas correntinhas pra finalizar, e aí já recomeço. Essa é a próxima sequência. Então, cheguei aqui no final da sequência. Aí, pra fechar, olha, ficou esse último ponto alto aqui. O início é meio diferente, né? Porque 3 correntinhas são ponto alto
e 2 são da separação. Então, a gente vai fechar com baixíssimo no alto da terceira correntinha, tá? Aqui a gente também pode usar aquele ponto invisível para ele ficar mais firme e não ficar repuxando tanto. Então, ó, 1, 2, 3, terceira correntinha aqui. Em vez de eu pegar aqui por fora, eu vou pegar por dentro dela. Passo a agulha por trás, ó. Levo essa agulha pra trás. Então, ó, coloquei minha agulha aqui, na correntinha desse lado de dentro. Levo a agulha lá pra trás, pego esse fio, ó. E passo pelo meio e venho fazer esse baixíssimo, tá? Você vê que puxando assim, ó. É que aqui eu não vou puxar muito, senão ele vai desmanchar mesmo, mas ele fica mais firminho. Certo? Então, terminamos aqui mais uma volta. Agora, vamos voltar pro gráfico para ver o que a gente tem que fazer. Bom, aqui na volta 9, a primeira coisa que a gente tem que olhar é que a gente vai caminhar, então, com 3 baixíssimos pro lado esquerdo aqui, para chegar no ponto certo de início, que é nessa sequência aqui de pontos altos. Então, aqui tá as 3 primeiras correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto, ponto sobre ponto aqui. Depois vem 3 correntinhas de separação. Aí, aqui nesse meio, a gente vai fazer, em cima dos 3 pontos altos que a gente tinha, 4 pontos. Então, um aqui em cima do primeiro, depois tem um V no meio, quer dizer, 2 pontos vão ficar no mesmo ponto alto. Tem essas 2 correntinhas aqui de separação e mais um ponto alto. Aí, temos 3 correntinhas. Aí, aqui, continua também a sequência, tá vendo? Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha para separar. E aí, eu recomeço aqui com o meu ponto alto. Bom, então, de acordo com o que a gente viu no gráfico, a gente vai começar a próxima carreira aqui, ó. Tá? Então, como a gente parou aqui no ponto alto do meio, a gente vai ter que caminhar até aqui, com pontos baixíssimos. Então, a gente vai caminhar com 2 baixíssimos, um aqui na primeira correntinha, mais um na segunda correntinha. E mais um aqui pra ficar bem em cima do ponto, tá? Então, agora sim, a gente tá aqui em cima do ponto alto. Aí, a gente vai subir 3 correntinhas, que é um ponto alto isso aqui, tá? Então, aqui tudo vai subindo com ponto alto. Tem um aqui, outro aqui, agora o próximo tá aqui em cima. Daí, a gente vai fazer 3 correntes. Daí, a gente vai fazer 2 pontos altos, ó. Aqui são 4 pontos altos, só que são um, outro do lado. Aqui a gente vai abrir, tá? Então, aqui são 2 correntinhas. Daí, outro ponto alto no mesmo ponto aqui. E mais um ponto alto do lado. Então, como é que ficou? Ó, a gente tinha 3 embaixo. Agora, a gente tem 1, 2, um do lado do outro. Aí, no mesmo ponto, mais um e o outro do lado. E 2 correntinhas aqui no meio separando. Daí, continuando, 3 correntinhas. Aí, a gente vai fazer um ponto alto aqui em cima, do ponto alto que já tinha, uma correntinha. Aí, aqui onde tinha esse ponto alto desse triângulo, a gente vai passar reto e vai pro outro ponto alto que tá aqui, ó. Nós vamos fechar isso aqui. Certo? Agora, 3 correntinhas. E a gente vai recomeçar. Um ponto alto aqui. Outro do lado. Aí, 2 correntinhas. Outro ponto alto no mesmo lugar.
e outro ponto alto do lado aqui. E vou seguindo assim até o final. Então, aqui tô terminando. Daí, aqui eu vou fazer o fechamento. Então, vou pegar daquele jeito que fica mais preso, tá? Pego aqui a alcinha de dentro, levo pra trás, puxo o fio pelo meio e faço baixíssimo. Agora, vamos pro gráfico ver o que a gente tem que fazer na próxima volta. Vamos lá, então, pra volta 10. A gente vai subir um ponto alto. Daí, na sequência, já 3 correntinhas. Aqui no meio, a gente vai fazer 2 pontos altos, 7 correntinhas, 2 pontos altos. Os pontos altos em cima da carreira de baixo, ponto sobre ponto. E aqui no meio, a gente vai fazer 3 correntinhas, 2 pontos altos fechados juntos e 3 correntinhas. Aqui, só lembrando, né, que quando a gente tem dúvida, que a gente acha isso aqui meio confuso, a gente pode vir aqui do lado e confirmar que são 3 correntinhas mesmo. Na volta 10, a gente vai começar com um ponto alto aqui em cima da onde a gente já tinha o ponto alto, então 3 correntinhas. Daí, 3 correntinhas que vão ser a separação. Aí, a gente vai fazer a continuação desse V mais grossinho aqui. Então, são 2 pontos altos lado a lado, em cima desses pontos altos que já estão aqui. Sete correntinhas, agora a gente vai abrir bem esse V. 2 pontos altos aqui do outro lado. Mais 3 correntinhas. E aqui, ó, a gente vai fazer 2 pontos altos fechando junto, pra fechar esse biquinho aqui, tá? Então, laço. Aqui, ó. Primeiro ponto alto, tiro 2, não fecho. Laço de novo, pego o outro ponto alto, tiro 2, opa, escapou. Outro ponto alto, tiro 2, e aí sim eu fecho tudo, tá? Então, ficou o biquinho aqui feito. E aí, recomeço com 3 correntinhas. E Vzinho aqui, V duplo. 7 correntinhas. Mais 2 pontos altos aqui para fechar esse V. Três correntinhas. E 2 pontos altos fechados juntos. Tiro 2, não fecho. E aí, eu fecho tudo. E aqui está saindo a volta de número 10. E aí, a gente vai seguir assim a volta inteira. Bom, então, aqui finalizando, vou fazer esse último ponto alto. E aí, a gente já tem o ponto alto que vai fechar junto aqui, né? Que é aqui nessa terceira correntinha, certo? Esse ponto alto, são as 3 correntinhas de separação. Então, eu vou fechar aqui, daquele jeito mesmo, ó. Pego a alcinha da esquerda, passo a agulha pra trás e fecho tudo junto, tá? Então, aqui, a gente tá com a volta número 10 pronta. Essa foi, então, a parte 1 desse vídeo, das voltas 1 a 10. Agora, a gente vai pra parte 2, fazer das voltas 11 até a 20 e finalizando com a amarração no aro. Espero que vocês estejam gostando, tenham conseguido entender tudo e espero vocês na parte 2.